link, né? Para vocês terem acesso. E fica mais fácil para a gente trabalhar. E aí, vamos lá. Falamos a semana passada de Platão, né? Que já adiantei para vocês, é um autor muito rico, assim, e que tem muita coisa para ser trabalhado, né? São 36 diálogos, ele fala de uma série de questões e uma série de coisas que poderiam ser trabalhadas, né? E eu acabei enfatizando mais 3 aspectos da obra do Platão. Então, o pensamento dele a respeito da teoria das ideias, né? Aquela questão da subjetividade, né? Que no lugar da pergunta do Sócrates a respeito das coisas, o Platão começa a colocar ali respostas, né? Pelo menos uma resposta inicial, que seria, olha, existe um mundo das ideias, onde existem as ideias puras que a gente poderia conhecer, né? E o lugar do conhecimento é exatamente esse mundo das ideias. Então, por isso, quando a gente quer conhecer, a gente precisa fazer uma espécie de ascese, né? De elevação do espírito até esse mundo das ideias, e para conseguir olhar para as ideias e ter acesso a esse conhecimento, né? E o terceiro aspecto foi aquele das teorias não escritas lá do Platão, que é uma questão mais recente, assim, né? De conhecimento efetivo do próprio pensamento do Platão, né? Onde existe a tese de que acima do mundo das ideias ainda existe um mundo mais perfeito ainda, que é onde existe a mônada, né? O bem absoluto, né? E que entre o mundo das ideias e esse bem existe um demiurgo que cria as ideias, e depois, a partir das ideias, aí ele cria as coisas, né? E aí vai descendo aquela escala hierárquica lá que eu mostrei para vocês da obra do Platão, tá? Então, o mais fundamental da obra do Platão, quer dizer, os pontos que eu consegui trabalhar com vocês rapidamente foram esses 3. E aí, hoje a gente vai falar do outro grande autor do período clássico, né? Mais importante aí desse período da Grécia, né? Que é o Aristóteles, tá? Então, a gente vai tratar hoje do Aristóteles. E aí, começo falando para vocês exatamente a mesma coisa que eu falei na aula passada, quer dizer, muita coisa, Aristóteles, é muita coisa, né? O Hegel, né, quando ele está fazendo a história da filosofia, ele fala que foi um dos maiores pensadores científicos da história da humanidade. Foi um cara que ele escreveu sobre todas as áreas do conhecimento que se possa imaginar. Então, a obra do Aristóteles é imensa, né? É alguma coisa em torno de 400 mil linhas, né? A obra do Aristóteles, né? Onde ele tratou de política, ele tratou da beleza, da arte, da estética, da poética, ele tratou da biologia, ele tratou da alma humana, do funcionamento da psique, ele tratou da botânica, ele tratou, enfim, de tudo que se possa imaginar. Existe a mão de Aristóteles, né? O Aristóteles, ele enfim, é um cara que mudou, né, a história do pensamento filosófico clássico, né, de uma maneira muito radical, né? Ele nasceu numa cidade que se chama Estagira, que é uma cidade lá da Grécia, e viveu de 384 a.C. até 322, né? Então, século IV antes de Cristo, e ele estudou com Platão, tá? Então ele foi aluno do Platão, né? O Platão foi aluno do Sócrates e o Aristóteles foi aluno do Platão. Eles tinham mais ou menos 40 anos de diferença da idade, assim, né? O Platão era 40 anos mais velho do que o Sócrates, mas mesmo assim, ao longo de 20 anos, o Aristóteles foi aluno do Platão, tá? Ele começa a estudar com Platão
quando ele tem 17 anos de idade, e estuda até os 37, que é quando Platão morre, né? O Platão era bem mais velho, 40 anos mais velho, e aí o Platão morre, e ele continua. Existia uma expectativa, quando o Platão morre, existia uma expectativa de que, justamente por ser tantos anos aluno do Platão, e por ser um aluno tão importante, tão dedicado, né, que conheceu tão bem a obra do Platão, né, havia uma expectativa de que talvez o Platão deixasse para ele a sequência da academia, né? Mas não foi isso que aconteceu, tá? O Platão ele acabou escolhendo um parente dele, um pouco distante, que também era aluno da academia, e colocou ele para ser o continuador da academia em Atenas, né? E aí, num certo sentido, isso acabou estimulando, né, o Aristóteles a sair de Atenas e buscar uma obra independente da escola, né, da academia, né? Ele, conforme eu já disse para vocês, o Hegel acha que ele é um dos mais profundos e ricos gênios científicos da história da humanidade, né? E por quê, né? Porque o Aristóteles, por exemplo, é o cara que cria a biblioteca. Boa parte do que a gente conhece hoje da obra dos pré-socráticos, por intermédio de citações e tudo mais, foi o Aristóteles que colecionou aquilo. Ele começou a colecionar livros, né? Que é uma coisa que na época dele não existia. A Academia do Platão não tinha biblioteca. Ele começa, então ele é tido como o primeiro bibliotecário. Ele é um grande colecionador, né? O Aristóteles, depois que ele sai de Atenas, depois de algum tempo, ele viaja um pouco, mas depois de algum tempo ele vai para Alexandre, para Macedônia, que é onde o Alexandre o Grande vai ser imperador da Grécia, né? Vai ser um momento onde as cidades gregas elas vão perder a autonomia e vai surgir um império grego, com um imperador que é esse imperador Alexandre, né? E o Alexandre foi um cara muito poderoso, é um cara que fez... egípcios não tinham biblioteca. Marina, essa questão da leitura, né? Ela era muito, assim, se você perguntar se eles tinham um livro, eu vou dizer que sim, né? Existiam algumas culturas que tinham história, por exemplo, né? Agora, biblioteca, nesse sentido de colecionar obras de outras pessoas, né? Obras que porventura viessem de fora, de longe, você vê, né? O Tales era de Mileto, que era lá na ponta, lá onde é hoje Istambul, ali, a Síria, tudo, né? O Pitágoras era da Itália, né? Quer dizer, juntar obras assim do mundo inteiro para colecionar é uma coisa que ele inaugura, assim. Tanto é que vai existir a Biblioteca de Alexandria, inclusive o nome vai ser em homenagem ao próprio Alexandre, que era o imperador que o Aristóteles foi preceptor dele, né? E essa obra vai ser construída justamente depois de Aristóteles, quer dizer, nesse intuito assim, né, da criação de bibliotecas, de grandes lugares. Então, ele é tido, pelo menos no meio dos bibliotecários, ele é tido como criador da biblioteca, assim, né, nesse sentido mais amplo, das pessoas poderem estudar, ter acesso, né? Talvez livros assim onde tivesse contabilidade, história de reinados, de Tutankhamon, sei lá do que podia até ter, mas não era uma coisa, não era uma biblioteca nesse sentido de um lugar onde o saber está organizado e tal, né? Isso aí efetivamente foi ele que criou. Outra coisa que ele criou também foram o que a gente poderia mais ou menos chamar hoje de um museu de história natural, assim, que são aqueles museus que tem bicho empalhado, que tem aranha, que tem isso, que tem aquilo, não sei o quê. Ele reuniu animais de todos os lugares onde o Alexandre ia. O Alexandre ele fez incursões na Ásia, né? Ele invadiu assim os impérios, os reinos asiáticos, né? E invadiu cidades lá e conquistou cidades, e onde não conquistou também trouxe coisas. Eu estava me preparando para dar aula para vocês, eu vi o Alexandre, ele colocou 1.000 pessoas só para ficar a serviço do Aristóteles, colecionando coisa e mandando coisa para Aristóteles. Então, assim, ele recebia animais do mundo inteiro, recebia plantas, né? Então, ele criou as primeiras jardins botânicos, assim, ele estudou
o desenvolvimento das plantas, o nascimento, a alimentação dos animais. Ele vai desenvolver as primeiras teorias que vão falar em sensibilidade do mundo animal, na mobilidade dos animais, né? Até o século XIX, mais ou menos, né? O conceito de vida, né? Século XVIII, na verdade, o conceito de vida ele estava ligado à mobilidade, né? Então as plantas não eram consideradas vivas até o século XVIII, né? Mas assim, esse conceito de vida como mobilidade, movimento, é uma coisa que vem do Aristóteles, né? Então é um cara que vai ter uma influência assim no mundo que é um negócio absurdo, né? O Plínio, por exemplo, que é um historiador, que é justamente quem fala que o Alexandre deixou 1000 homens para caçar e coletar planta para Aristóteles, né? Então, isso era um fenômeno histórico, assim, da antiguidade, que foi um negócio importantíssimo, né? E aí, depois, né, o Alexandre morre, né, em meio a essas conquistas e tudo mais, e vai iniciar-se um período de decadência aí também do Império Grego, mas, enfim, aí o Aristóteles vai para Atenas, e cria lá um colégio também. Do mesmo jeito que o Platão tinha academia, ele cria o Liceu, que era o colégio onde ele justamente, enfim, vai dar as aulas de filosofia, vai escrever a obra dele, que, como agora há pouco eu já falei, é um negócio imenso, são 400 mil linhas escritas pelo Aristóteles, né? E, enfim, ele coloca a filosofia, a própria educação, o ensino, num nível que, né, não existia antes dele, né? Esse lugar onde o Liceu foi implementado lá em Atenas era um lugar que o Péricles, né, que era um líder lá de Atenas, havia criado para treinar soldados, assim, para, né, criar os seus guerreiros, né? E aí nesse lugar, o Aristóteles, depois, né, que isso foi abandonado para essa finalidade, o Aristóteles ocupou esse lugar e criou o Liceu, e no Liceu havia uma região em torno lá, muito bonita assim, e aí ele andava filosofando e andando, né? E daí nasceu um apelido assim da escola do Aristóteles também, que se chamava escola peripatética, né? Esse peripatos, né, é um termo grego que tem a ver com a caminhada, né? Enfim, o Diógenes, né, que é o Diógenes Laércio, que é um cara do início da era cristã, que escreveu uma grande história dos filósofos, assim, né? Ele fez uma grande coleção de dados biográficos de uma série de autores, né? Ele dizia, então, que Aristóteles escreveu algo em torno de 445 mil linhas, né? E das quais, 445 mil linhas, das quais chegaram para o mundo moderno aproximadamente 100 mil, né? Então, a gente conhece aproximadamente 25% do que o Aristóteles escreveu, e já é muita coisa, assim, já é muita coisa. Eu não sei se algum de vocês assistiu aquele filme O Nome da Rosa, que é um livro inspirado num livro do Humberto Eco, né? Que é justamente da época medieval e tal, que conta, né, histórias de uma obra do Aristóteles a respeito da comédia, talvez, que teria sido motivo de perseguição por parte da igreja. Então, houve perseguição à obra de Aristóteles, houve problemas da manutenção dessa obra, né? Quando o Aristóteles morre, a obra dele, enfim, ela também é doada para um continuador, lá para um aluno dele, né? E esse aluno leva a obra embora, depois, enfim, a obra dele fica perdida quase 400 anos, né? Tem um monte de histórias muito interessantes, assim, da biografia, né? Esse aluno dele que herdou os escritos foi o Teofrasto, né? Que era também um filósofo, e aí repassou a obra para um outro que chamava Neleu, e depois os reis de Pérgamo queriam fazer uma biblioteca, o Neleu passou para eles, aí finalmente os herdeiros do Teofrasto recuperaram, né, aquilo que não foi corroído por insetos, umidade e tal, e aí organizaram as obras do Aristóteles, né? Mas isso já foi, enfim, passa, a obra dele vai para Roma, volta para não sei aonde e tal, uma verdadeira odisseia, assim, até que um cara chamado Andrônico de Rhodes, né, no final do século I, reúne a obra dele e organiza, né? Então ele vai ser um filósofo dos mais influentes, assim, da história da humanidade, vai influenciar violentamente
a Idade Média, e no caso, né, o livro que eu estou adotando mais para trazer coisas para vocês a respeito da história, tudo que é do Hegel, né, História da Filosofia, ele vai falar a respeito de 4 aspectos da obra do Aristóteles: a metafísica, a filosofia da natureza, vai falar um pouco a respeito da mente, a respeito da lógica, e aí eu vou tentar também, de alguma maneira, pelo menos, citar, mesmo que de maneira sucinta, alguma dessas questões, tá? Então, aí já o material que está aqui no slide, né? Quer dizer, Aristóteles, então, nessa obra dele que se chama Metafísica, né? Metafísica, o Aristóteles, ele é responsável pela criação desse termo metafísica, que a gente vai ver em obras, nas aulas posteriores, que é um termo que está bastante associado com a filosofia e que vai ser a principal influência da filosofia até pelo menos o século XVII, século XVIII. Tá? A grande história da filosofia nesse período é uma história da metafísica. Pois bem, por que metafísica? Né? Porque, conforme a gente viu, os filósofos anteriores a Sócrates, né, os pré-socráticos, eles tratavam da physis, né, da natureza, do mundo físico. Né? E o que vai acontecer com essa obra do Aristóteles que vai se chamar Metafísica? Primeiro, né? Meta é para depois de, para além de. Então, metafísica já tem essa ideia de algo que não é do mundo físico, que é algo que está num outro lugar, né? Então, por exemplo, esse termo metafísica vai ser aplicado à obra do Platão, ao mundo das ideias do Platão, apesar do Platão nunca ter usado esse termo, né? Quem usou esse termo foi Andrônico de Rhodes lá no século I, tá? Mas, enfim, como que nasce esse termo metafísica? Nasce porque o Andrônico de Rhodes estava organizando as obras do Aristóteles e ele colocou 8 volumes que são os volumes da física. O Aristóteles tem uma física também, que tem 8 livros, né? E ele colocou os 8 livros da física e depois vinha um livro que falava de outras coisas, que falavam de uma tal ciência primeira, de uma ciência fundamental, mais primordial que as outras, né? Mas como ele ia colocar o livro depois dos livros da física, ele resolveu chamar de metafísica. Então, metafísica não é um termo que nasceu com a ideia que a gente usa hoje, né, de ser alguma coisa que trata do mundo, do divino, daquilo que não é sensível e tal, né? Ele nasce simplesmente como uma organização da biblioteca, mas se torna um volume da metafísica. Agora, é nesse volume da metafísica que o Aristóteles trata dessas questões que não são exatamente coisas que a gente é capaz de olhar, de experimentar, né? Então, ele tinha essa dimensão de ser um colecionador de bichos, de plantas e tal, ele era um grande naturalista, né? Mas ele tinha um pensamento abstrato que justamente constitui a sua filosofia, né? Qual que é uma das principais marcas desse pensamento de Aristóteles? Uma das principais marcas era que ele era inimigo da ideia platônica do mundo das ideias. A gente viu o drama todo que foi os pré-socráticos tentando entender como é que o mundo físico se organizava, como é que as coisas aconteciam e tudo mais, né? E a gente viu que o Platão, ao criar o mundo das ideias e o mundo das coisas, ele equacionou um pouco as dificuldades nas quais os pré-socráticos estavam, enfim, impedidos de avançar, né? Com conhecimento, eles não conseguiam fazer o conhecimento ir além daquilo que eles chegavam, né? Já o Platão, com essa ideia de mundo das, com essa teoria do mundo das ideias, ele joga para o mundo das ideias ideias fixas, parecidas com aquela verdade que o Parmênides defendia existir, né? E joga para o mundo físico o fluxo permanente das coisas, que era a tese do Heráclito, né? Então a gente viu lá no Platão que com essa teoria das ideias ele consegue conciliar Heráclito, Parmênides, e consegue usar também aspectos da teoria do Empédocles, dos 4 elementos, do Leucipo, dos átomos, né? Ou seja, ele consegue juntar a teoria de várias pessoas e dar uma certa unidade, né? E aí vem logo Aristóteles no primeiro volume da Metafísica e fala que é um absurdo esse negócio de mundo das ideias. Qual que era a questão do Aristóteles com o mundo das ideias, né? A crítica dele é a seguinte: olha, o Platão ele está duplicando o mundo, né? Como se assim, eu não consigo entender o que é um cavalo, então o que eu faço? Eu crio um cavalo duplicado, um no mundo das ideias e um no real, como se isso fosse explicar o que o cavalo é, e na verdade eu estou fugindo da dificuldade, né? Eu só estou duplicando o mundo e não explicando efetivamente o que acontece, né? Mas, ao mesmo tempo que ele diz que criar um mundo das ideias é uma duplicação desnecessária das coisas, né?
ele vai dizer o seguinte, olha, mas existe isso que o Platão dizia que o mundo das ideias fazia, né? Então, se dois cavalos têm uma conjunção lá carnal, então vai nascer um cavalinho, né? Então, existe algo que obriga, né? Cavalos, quando se reproduzem, a produzir cavalinhos, elefantes a produzir elefantinhos e girafas e girafinhas e tal. O que é isso, né? Que o Platão achava que era o mundo das ideias? O Aristóteles vai dizer, isso é a forma. Isso é a forma. E a forma está onde? Está num mundo para além do cavalo? Ele fala, não, a forma do cavalo está no cavalo. Então, a forma é alguma coisa imanente à substância. Esse é o grande conceito, né? Metafísico assim, do Aristóteles. Ele vai dizer, não, as coisas elas já trazem dentro de si a sua forma. Né? Então, por que cavalo vai gerar cavalinhos, elefante vai gerar... É alguma coisa que está dentro do próprio animal. Né? A gente diria modernamente hoje é por causa do DNA do bicho, entendeu? É uma coisa que é intrínseca ao animal, por que ele é daquele jeito, né? E isso, Aristóteles, sem conhecer DNA e sem conhecer um monte de coisa, já falou, olha, isso é uma coisa que está na própria matéria. Então, se a matéria é capaz dessa reprodução, é porque tem alguma coisa dentro da própria matéria que faz ser capaz disso, né? Então vejam como as ideias deles são antecipadoras assim de pensamentos muito modernos nossos, né? De que embutem dentro da matéria, então, a própria forma. Mas ele vai dizer assim, olha, essa forma, evidentemente, ela é alguma coisa que a gente não olha para o cavalo e vê a forma, né, no cavalo, quer dizer, não é esse o sentido de forma de figura, né? Não é esse o sentido que o Aristóteles está dando. Forma é algo que está além da percepção, então ele está além da física, ele está além daquilo que eu consigo ver de um cavalo, mas que é imanente ao próprio cavalo, né? E que é aquilo que obriga o cavalo, então, a ser um animal que tem determinadas características, que come plantas e que come pasta e que tem sistema digestivo e que tem sistema reprodutor e tal. Então a forma é isso, né? Só que, diferentemente do que o Platão achava, isso não está fora do cavalo, está no próprio cavalo, é alguma coisa imanente ao real. Então, essa é uma das teorias mais importantes, contribuições mais importantes do Aristóteles, né? Criar uma teoria da imanência, que diz que as coisas estão embutidas dentro a forma, né? Aquilo que obriga algo a ser aquilo que ela está embutida dentro da própria coisa, né? Enfim, ele é um grande colecionador de animais, livros, fragmentos de texto dos pré-socráticos, como a gente já viu, né? E tenta transformar a filosofia em algo menos combatido, né? O que quer dizer isso, né? Ele é um cara que começa a tentar popularizar a filosofia, ou pelo menos impedir que o mundo grego reaja contra a filosofia, né? Tendo medo da filosofia. Né? O mundo grego ele tinha um certo pé atrás com a filosofia, coisa que a gente já pôde ver em aulas anteriores, né? Que foi o próprio motivo da morte de Sócrates. Né? Quer dizer, o mundo grego ele não queria alguém questionando tudo, perguntando as coisas. Era um mundo muito tradicionalista, né? Vai dizer o Hegel que era um mundo baseado em duas grandes substâncias éticas, né? Uma que era a própria lei divina, a lei das divindades, e outra que era a lei das cidades. Então existiam duas grandes tendências do comportamento ético, que eram essas da lei divina e da lei da cidade, e o Sócrates, como a gente viu lá na aula do Sócrates, era um cara que buscava um terceiro caminho, quer dizer, ele não obedecia nem à lei divina, nem à lei da cidade, ele ficava questionando, ficava perguntando, colocando em xeque se as coisas eram daquele jeito mesmo e tal. Então era uma filosofia que foi muito mal vista, foi combatida, foi perseguida. Além do Sócrates, o Anaxágoras também foi morto por causa do seu pensamento, porque ele dizia que o Sol era uma bola de fogo, que a Lua era uma bola de fogo e que eles não eram deuses, né? E a religião grega dizia que eles eram deuses, né? Então Anaxágoras também morreu por causa disso, né? Por causa das suas teses físicas, né? Que tentava explicar o sistema planetário e tal de uma maneira pura e simplesmente material, né? E aí o Platão, o Platão já atenua um pouco isso, mas o Aristóteles mais ainda, né?
ele vai evitar esses confrontos assim da filosofia contra os poderes instituídos, tanto os poderes políticos quanto os poderes religiosos, né? Então, você não vai ver na obra do Aristóteles, por exemplo, um grande questionamento contra os sofistas ou contra, né, alguns saberes de época e tal. Não, muito pelo contrário, o Aristóteles ele vai buscar outros caminhos, né, para mostrar como é que poderia se comportar. Né? No campo da ética, por exemplo, né, o Aristóteles vai criar toda uma nova estratégia para pensar os problemas da ética, em que ele vai dizer, olha, o segredo da ética, ao contrário do que dizia o Platão, que a gente, para melhorar eticamente, a gente tinha que subir para o mundo das ideias e se deixar confundir com valores divinos e tal, isso aí para o Aristóteles não, era uma bobagem, não tinha nada de mundo das ideias, de subir, não tinha nada disso. O que era importante era, por meio da razão, o homem conheceu o que era o meio termo, né? Essa ideia de meio termo para Aristóteles era uma coisa muito importante. Então ele dizia, o que é o grande valor ético? O valor ético é, por exemplo, em relação aos desafios que são colocados, aos temores que são colocados para a gente, é sempre meio termo. Então, o covarde é um mau comportamento ético. Agora, o destemido, que parte contra um inimigo desarmado e vai brigar com um cara que está cheio de espada e lança lá e tal, também é maluco, né? Então, o meio termo é a coragem. O que é a coragem? É não ser nem covarde, nem ser maluco, nem ser destemido, né? Então, ele vai criar mecanismos muito mais racionais e objetivos, assim, para lidar com essas coisas, né? Do que esses outros pensamentos anteriores a ele, né? Por isso, né? O Aristóteles, entre outros motivos, apela muito aos testemunhos, às ideias que outras pessoas pensaram. Em vez de ficar brigando com outras pessoas, ele tentava ver o que não tinha de certo no pensamento do Tales, no pensamento do Heráclito, no pensamento do Parmênides, né? Por isso também ele foi um grande colecionador, né? E começa a criar essa ideia de bibliotecas, de reunir as coisas e tudo mais, né? Então, a sua obra é uma espécie de imenso diálogo, assim, onde ele vira e mexe e está dialogando com essas pessoas. Né? O início da metafísica, por exemplo, ele vai discutir, do ponto de vista da teoria dele da imanência, né? da forma na substância, ele vai discutir com os pré-socráticos, ele vai discutir contra o Platão, ele vai mostrar o que pode ser que esteja certo num, o que está errado no outro, né? Ele vai tentar justamente criar alguma coisa que consiga fazer avançar o conhecimento, né? Que a ideia dele é básica é essa, quer dizer, é possível criar um conhecimento humano a respeito dos animais, a respeito das plantas, a respeito do próprio homem, da política, da beleza, né? Então a ideia dele é que você é capaz de criar esse conhecimento, né? E como que você cria o conhecimento? Você vai criar esse conhecimento por meio do pensamento racional, de uma dialética, né? Agora, vai ter que ser uma dialética que não pode ser aquela dialética megárica, socrática e tal, que é uma dialética que só destrói, né? Ela tem que ser uma dialética que se comporta dentro de regras, né? E quais que são essas regras, né? São regras que daqui a pouco a gente vai ver melhor, mas são as regras da lógica. Então, existem regras do pensamento, né? Você tem que ter critérios para saber se um pensamento é válido. Então, quando você faz uma afirmação, né, por exemplo, todos os homens são mortais, né, tem uma regra nessa frase, né, tem uma regra lógica nessa frase. Mas qual regra lógica? Não, por exemplo, você começou a frase com todos. O que é todos? Todos é um indicador de quantidade que envolve uma totalidade de uma categoria. Então, quando você fala todos os homens, o que você está falando? Não, cada um dos homens constitui uma categoria, uma junção de elementos que constituem um todo. Se você descobrir alguma característica dessa totalidade dos homens, você é capaz de construir um conhecimento. Então, todos os homens são mortais. Né? Como é que você constrói isso? Você constrói porque morreu o bisavô de não sei quem, morreu o avô de não sei quem, morreu não sei quem, todo mundo que a gente conhece um dia morre. Então, você vai chegar à conclusão que todo homem é mortal. Isso passa a ser uma verdade científica. Né? Todo homem é mortal, é uma verdade científica. Agora, será que eu vou morrer? Quer dizer, como é que eu chego à conclusão do particular a partir de um universal? Né? Aí ele cria toda uma ordem de regras. Lá, não, você tem que ter um termo médio. Né? Então você vai falar assim, não, então o Sócrates é homem, né? O Sócrates é mortal, né?
Então, você vai ter uma série de regras de funcionamento que vão se criar, então, 4 figuras da lógica dedutiva, do silogismo, né? Tem tudo uma regra, né? Uma maneira de você regulamentar o pensamento para que ele seja capaz de criar verdades científicas, né? Então, por que ele vai falar nisso? Ele vai dizer, isso é exatamente porque a dialética platônica ou socrática, né, desembocou num relativismo absurdo que era dos sofistas, né? Então, esse relativismo sofístico, que vai desembocar depois na escola cínica, que a gente viu um pouquinho também, né? Quer dizer, isso para o Aristóteles era um pouco de culpa do Sócrates, principalmente, mas também um pouquinho do Platão, de não terem colocado regras para o pensamento, né? O Parmênides ele fala, não, existe um caminho da verdade e tal, não sei o que lá, e o Sócrates e o Platão dizem ter encontrado esse caminho, que é o caminho do mundo das ideias, da dialética e tudo mais. E aí o Aristóteles vai dizer, olha, eles tinham que ter regrado esse caminho, não pode deixar esse caminho aberto também, né? Então, a gente tem que fugir dessa ideia platônica de que existe um bom absoluto lá no primeiro céu, lá e tal, que sempre faz as coisas caminharem para o lugar certo, para o lugar da verdade, para o lugar do comportamento ético melhor, né? Ele vai dizer, não, isso não é assim. Não é pura e simplesmente achar que existe um bom Deus lá em cima, uma boa coisa e tal, que vai fazer as coisas irem para o lugar certo. Você precisa ter regras do pensamento, né? Por isso ele vai criar as regras da lógica, para orientar o desenvolvimento do pensamento. E a parte da obra dele que contém essas regras se chama órgão, né? Que é onde estão as regras todas para a construção do pensamento, no sentido da construção da verdade. Por isso, o Aristóteles vai ser tido como o pai da lógica, né? O pai da lógica, o pai das regras do ordenamento lógico, ou dessa lógica formal, que são regras que garantem o acerto das conclusões a partir de premissas, né? De proposições originais, onde você faz afirmações do gênero todo homem é mortal, e você pode tirar conclusões a partir dali, né? Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal também. Então, você vai poder construir alguns encadeamentos de pensamento, né, que vão ter uma importância fundamental no desenvolvimento da história da filosofia e no desenvolvimento da história de tudo, né, da matemática, da própria lógica, né, uma série das ciências, né? As ciências são altamente indutivas, dedutivas, né? O que é isso, indução, dedução? São figuras da lógica, são maneiras de, a partir de casos particulares, tirar conhecimento universal, através de universal chegar a casos particulares, né? Como é que você lida com essas figuras de número, de universal, particular, singular, né? Tudo isso está regulamentado no grande tratado da lógica, que é o órgão, né? Então, essas categorias, elas são capazes de determinar justamente propriedades dos conceitos, e os conceitos são aquilo com o que a gente faz as teorias, né? Então, toda a ciência, na verdade, é um pouco filho da lógica, né? E o pai da lógica é o Aristóteles, quer dizer, você pode, num certo sentido, até projetar isso para o Parmênides, que é o primeiro cara que pensou uma verdade absoluta única e tal, não sei o que lá, mas quem realmente vai estabelecer regras e mostrar como é que tem que funcionar, etc., foi o próprio Aristóteles, né? E aí, por isso, quer dizer, ele vai criar conceitos que apontam como é que isso tem que funcionar, né? Então, você tem que trabalhar, por exemplo, a ideia de gênero. O que é o gênero, né? É uma categoria universal que consegue reunir, por exemplo, o homem, né? Consegue reunir os cavalos, consegue reunir os elefantes, né? Quer dizer, você tem um gênero, né? Esse gênero, ele tem que ter uma classificação que faça com que todos os participantes daquele gênero participem dele de alguma maneira, quer dizer, tem que ter uma categoria que os una. Então, o que o homem tem em comum? Né? O homem tem em comum que ele é um animal. O homem é um animal. Tem hora que o Sócrates vai dizer é um animal bípede, anda dois pés. Tá? Tudo bem, são categorias com as quais você pode criar uma expectativa de uniformidade do gênero humano. Porém, existe alguma coisa que é a diferença entre o homem como animal e outros animais. O cavalo também é animal, o cachorro também é animal e tal. E o homem tem uma diferença, né? Qual que é essa diferença? Não, o homem é um animal racional. E aí, no caso, é o único animal racional de que a gente tem conhecimento, né? Então, nasce
o conceito, né, a partir do gênero e da diferença, vai surgir o que ele chamou de espécie. Né? O homem é um animal racional, a partir dessas duas categorias iniciais. Então percebam que o jogo do Aristóteles é ir criando categorias e coisas que vão se organizando a partir do qual a gente é capaz de organizar, regularizar o pensamento. Né? Então a obra do Aristóteles é muito isso, né? E por isso a importância da obra do Aristóteles. Ele ainda vai separar o que é o próprio e o que é o acidente. Né? O próprio é aquilo que faz parte. Então, o homem realmente é próprio do animal, do homem ser um animal racional. Isso é próprio do homem, é constituinte, é da essência do homem. Né? Como o exemplo aí que ele dá, que também é essencial de um triângulo, né, que a soma dos ângulos internos dele dá sempre dois retos, né, que são 180 graus. Isso aí está no Teorema de Pitágoras, na matemática mais antiga. Já o homem ser magro ou gordo é um acidente, quer dizer, não é porque a pessoa é mais magra ou mais gorda que ela vai deixar de ser homem, né? Então ele começa a criar categorias que vão permitir, né, o desenvolvimento de toda uma lógica de pensamento para a construção do saber, tá? Que é uma espécie, então, de superação da dialética irônica, né, que é aquela socrática que destrói, divide e tal, não sei o que lá, e colocação no lugar dela de uma criação, de uma articulação do pensamento que é capaz de criar conclusões a partir de premissas, de determinações das regras gerais. Por exemplo, todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Né? A gente vai ver a importância desse tipo de mecanismo. Né? Quando a gente entrar na filosofia moderna, o Descartes vai usar isso aí para chegar à conclusão. Penso, logo existo. Quer dizer, né? Então são coisas que caem num rigor lógico tão violento que vão se propor a ser representantes da verdade absoluta a respeito das coisas. Né? Essa que é a ideia que está surgindo por aí. Né? E o lado positivo disso vai ser justamente a possibilidade da construção de toda uma ciência, de um saber empírico a respeito da botânica, da zoologia, da medicina, né, que vai começar a se construir a partir daí, e futuramente a gente também vai poder voltar um pouco um olhar crítico para isso, de mostrar também que em certos momentos, com base nesse tipo de dedução lógica e tudo mais, algumas ciências começaram a falar coisas que parece que ultrapassam um pouco os limites, né, usam dessa prerrogativa de estar completamente certas e verdadeiras para começar a discriminar grupos sociais e etnias e tudo mais, nessa coisa desse excesso de fé na lógica também, que acaba sendo um problema, mas por enquanto a gente não vai entrar muito nisso. Né? Mas, enfim, a ciência, para escapar das armadilhas da palavra e tudo mais, tem que ter mecanismos para fugir disso. Né? Por exemplo, existem os falsos silogismos. O que é o falso silogismo? Tem algum erro lógico ali que faz com que ele pareça ser uma verdade, mas no fundo ele está reproduzindo uma mentira. Por exemplo, o homem é imortal. Né? O problema aí é a premissa, né? Quer dizer, tem um erro de premissa aí. Você não pode dizer o homem é imortal. Por quê? Porque o homem não é imortal. Os homens morrem, né? Então você vai construir um silogismo. Todo homem é imortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é imortal. Isso aí é falso. Né? Tanto é falso que Sócrates morreu. Né? Mas tem outras figuras de erro de silogismo. Né? Essa aqui é engraçada. Esse cão é meu. Esse cão é pai, logo esse cão é meu pai. Né? Quer dizer, dá para você criar constituições que parecem ser silogismo, mas que, na verdade, constituem erros lógicos, né? E, por isso devem existir, então, regras, né? Que determinam esse tipo de coisa. Por exemplo, né? O individual nunca pode ser objeto da ciência. O objeto da ciência sempre tem que partir de regras que são universais, né? Então, se todo cão fosse meu, eu podia chegar até a conclusão de que qualquer cão é meu, né? O cão da esquina é meu também. Mas isso, primeiro, não é verdade, e segundo, né? Quer dizer, foge de uma expectativa de produção de conhecimento universal, tá? Isso, evidentemente, vai gerar uma espécie de fome classificatória, né, que vai ter um lado negativo, né, de uma ciência que quer reduzir tudo ao caminho racional, mas, por outro lado, tem conquistas importantes. Então, Aristóteles é o primeiro cara que pensa
que se existem categorias, se existe uma organização do pensamento na mente humana, a gente pode tentar entender quais são as categorias com as quais, ou sobre as quais a gente pensa, né? Então ele vai dizer que todo ser pode ser classificado em substância, quantidade, qualidade, relação, onde, quando, ser numa posição, ter, fazer e padecer. Então Aristóteles é o primeiro cara que tenta criar categorias, com a ideia de que as categorias esgotam, né, toda a possibilidade de criação de conhecimento sobre alguma coisa. Então, tudo sobre o que a gente é capaz de conhecer tem que ter qualidades. Tá? Como é que eu vou conhecer alguma coisa que não tenha qualidade? O que não teria uma qualidade? Né? O sal, ele é branco, ele é um pozinho, ele é salgado, ele tem um peso, né? Então são qualidades. Né? Todo objeto pode ter uma quantidade. Eu tenho 100 gramas de sal, tenho 200, tenho 500. Né? Então, são categorias, são abstrações que são capazes de criar instrumentos, então, para desenvolvimento justamente de uma ciência. Tá? Isso aí são coisas. Né? As coisas, então, a respeito do que quer dizer, são coisas que a gente conhece inicialmente por meio das categorias. Tá? E aí vai surgir o problema para Aristóteles do que seriam, né? O ser, do que seria a matéria, né? Uma série de questões aqui que, infelizmente, acho que não vai dar para entrar muito em detalhe, mas eu vou deixar o slide para vocês lá, quem tiver mais curiosidade pode dar uma olhada. O segundo passo importante na lógica do Aristóteles é o seguinte: bom, já que eu criei as categorias, que é a forma da gente conhecer as coisas originalmente, né? Eu sou capaz de criar, a partir das categorias, a partir da classificação das coisas, um juízo. O que é um juízo? Um juízo, ele já não é simplesmente a apresentação de alguma coisa, mas é uma afirmação que eu faço sobre alguma coisa. Tá? Uma coisa eu conhecer um objeto, né? Eu ter à minha frente um objeto e perceber propriedades, qualidades, quantidades e tal desse objeto. Outra coisa eu estabelecer um juízo. Então, eu falar assim, por exemplo, olha, se você colocar 200 gramas de sal no arroz, vai ficar salgado. Isso é uma afirmação. Né? A partir do momento que eu tenho uma afirmação, o que acontece? Eu estou unindo um substantivo, né, com um verbo. Então, eu estou negando ou afirmando alguma coisa a respeito da comida. Eu estou afirmando que se alguém colocar muito sal na comida, vai ficar salgado. Ou seja, isso é uma afirmação. E quando eu tenho uma afirmação, o que pode acontecer? Esse juízo, ele pode ser verdadeiro ou falso. Então, é no estabelecimento das afirmações que surge a verdade ou a falsidade. Olha que interessante. O Aristóteles vai dizer, quando eu olho para um cavalo e falo cavalo, não tem verdade aí. Eu estou simplesmente dando o nome da coisa. Né? Eu estou dando qual é o substantivo que é capaz de representar aquilo. Agora, quando eu digo esse cavalo é rápido, aí eu estou criando um juízo. E esse juízo pode ser verdadeiro ou pode não ser. Então, a base da expressão da proposição é o juízo, não é simplesmente o conceito. O conceito é o conceito de cavalo. Agora, se o cavalo é rápido ou não, isso é um juízo. Né? E toda o silogismo tem que partir de juízos, que é a expressão lógica mais básica, né? De uma afirmação. E aí, com base nos juízos, eu vou criar, então, silogismos, que é aquele que eu já falei para vocês. Todo homem é mortal, Sócrates é homem, Sócrates é mortal e tal. Quando está correta a premissa, ou todo homem é imortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é imortal. Quando estiver falsa, o que acontece? Uma premissa falsa com um termo médio verdadeiro vai desembocar numa conclusão falsa também, né? Então, essa ordem de regras, F, V, falso, verdadeiro, o que com o que desemboca em que, né? Então, verdadeiro com verdadeiro dá em falso, verdadeiro com falso dá falso, falso com verdadeiro dá falso, falso com falso dá falso, né? Então, toda essa ordem de coisa, que para quem for para a área de informática, isso vai ser uma importância violentíssima para vocês, para a área de exatas, isso tem uma importância violentíssima das regras da lógica, aplicadas inclusive à matemática, né? Tudo isso, olha, é culpa do Aristóteles, né? Essa é a apresentação sucinta que eu consigo fazer para vocês da lógica. Em relação à ciência da natureza, ele, além de trabalhar a questão das categorias, ele vai trabalhar também uma outra coisa. Ele vai dizer, olha, tudo que eu quiser conhecer
e que está no real, eu só vou conhecer quando eu conhecer as suas causas. E aí o Aristóteles vai dizer, existem 4 causas, 4 causalidades. Quais são, né? A causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. Tá? A formal, eu já falei para vocês, eu dei exemplo anteriormente. Né? Então, a causa formal é aquilo que faz com que cavalos se reproduzam e produzam cavalinhos. Né? Isso é uma causa formal. A causa material, o que, que é? É aquilo que constitui o cavalo. É a carne, é o sangue, é o osso, é tudo aquilo que é matéria do cavalo. Mas que se não fosse a forma do cavalo, seria uma matéria morta. Né? Então, quem garante a unidade e a funcionalidade, a existência do cavalo, é a forma que é imanente à matéria. Só uma matéria formada é algo verdadeiramente, é um ser verdadeiro, é um ser vivo. Né? O que é a causa eficiente? A causa eficiente é quando alguma coisa interfere na matéria. Né? Então, o exemplo mais claro de causa eficiente é um marceneiro que faz uma cadeira. Qual que é a causa formal da cadeira? É a forma da cadeira, tem 4 pernas, tem um encosto, tem né? O estofado, tem uma série de coisas e tal. A matéria o que, que é? Não, a matéria é madeira, é plástico, é material do estofo e tal, tal, tal. O que, que é a causa eficiente? É o marceneiro que juntou tudo isso e fez uma cadeira. E a causa final o que, que é? A causa final a gente usa a cadeira para sentar. Né? Então Aristóteles vai dizer, eu só conheço efetivamente as coisas quando eu conheço as 4 causalidades. Tá? E a partir daí, então, ele vai aplicar, fazer um cruzamento das categorias com a causalidade e vai falar, é por intermédio disso e pelo intermédio da escrita de premissas verdadeiras e de você tirar conclusões verdadeiras por meio do silogismo, que você vai poder criar uma ciência, né, que explique aquilo, então, como o mundo é. Tá? E aí, só para fechar, quer dizer, tudo isso, na verdade, ele é construído com base na representação, né? Nas palavras. Então, a palavra é o substrato do pensamento humano, é o caminho necessário para que a gente crie conhecimento e consiga produzir, por intermédio desse rigor lógico do uso das palavras, né? A gente seja capaz de criar, então, os pensamentos verdadeiros, a ciência e tudo mais. Tá? Bom, eu consegui, então, pelo menos falar para vocês da lógica e da metafísica um pouco. Uma outra coisa muito importante da metafísica do Aristóteles é que, além de pensar essa questão das causas e tudo mais, né, ele também tem um sistema para explicar a mecânica principalmente focada no problema do movimento dos astros celestes. Né? Ele tem todo um estudo, toda uma preocupação na sua física para entender como que as coisas se movimentam e como que elas trocam de lugar. Né? Como é que funciona o céu? Né? Por que o céu tem o movimento dos planetas, que é errante, o planeta ele não tem o mesmo movimento das estrelas, né? As estrelas parecem uma coisa que nunca muda de lugar, a Ursa Maior está sempre no mesmo lugar, e os planetas não, os planetas eles têm um movimento que justamente o nome planeta em grego quer dizer alguém que vaga, alguém que está meio perdido, que não sabe para onde vai, né? Então é a palavra para errante, né? Seria a tradução de planeta. Mas enfim, ele vai criar uma teoria dos céus, então, que é uma coisa bem interessante, que eu tenho que dar algum destaque. Por quê? Né? Porque essa teoria dos céus ela vai ser posteriormente recuperada por uma série de tradições, né? E o que dizia essa tradição, essa teoria do Aristóteles, né? Primeiro, né? Ele dizia que a Terra era fixa e que a Terra era podia não ser plana, mas era quase plana. Então ele é um dos culpados pela ressuscitação do terraplanismo. Né? Como é que se chegava à conclusão de que a Terra deveria ser plana? É porque chovia e a chuva derrubava montanhas, escorregava morros e tal, e a tendência era
as montanhas irem virando grandes vales, grandes áreas planas e tal, não sei o quê. Então ele falava, bom, se não acontece da gente ver montanhas surgirem do nada, quer dizer, algum dia a Terra vai virar plana, vai ficar plana. E ela deve ser a base de algo que cobre a Terra. O que é esse algo que cobre a Terra? É o céu, né? E o céu, ele, então, para o Aristóteles, ele é circular e ele gira. Na verdade, quem gira é o céu, não é a Terra, né? Essa é a teoria astronômica do Aristóteles. Quem gira é a Terra, é o céu, não a Terra, e a Terra é o centro do universo. Então, ele vai ser utilizado pelo cristianismo, etc., para fundamentar a teoria do geocentrismo, né? Que depois vai ser contestada pelo Copérnico e tal, não sei o que vai falar do heliocentrismo, que a Terra gira em torno do céu. Mas nesse momento, não, a teoria dele vai dizer que a Terra é o centro do universo, que o céu gira em torno da Terra, e que assim, que acima do céu tem mais coisas, né? Então, o céu, do céu para baixo, é aquilo que ele vai chamar do mundo supralunar, né? Que é um movimento, é um lugar onde existe estabilidade, e os únicos corpos instáveis são os planetas, que são errantes, e que então eles não giram harmonicamente em torno da Terra, né? E quando por que a Terra virou o centro do universo, né? Porque o movimento do céu, ele é um movimento parecido com o movimento da água quando a gente abre a pia, né? Tá um volume de água grande na pia, você abre tira lá o negócio do ralo e tal, e a água vai correndo e vira um redemoinho, né? Então, o movimento do mundo seria um movimento de redemoinho. Só que nesse movimento de redemoinho tem um centro para onde tudo vai caindo, né? E o que aconteceu? A Terra caiu nesse centro. Aí ela fechou o buraco do redemoinho e ela se tornou a base, centro do universo, né? Então essa é a teoria cosmológica do cosmogônica, do Aristóteles. E o céu gira em torno dela, os planetas estão sempre se movimentando e também estão caindo, estão descendo, né? Então qualquer dia eles também vão cair na Terra, vão ficar no nível da Terra e tudo mais. E o que existe para além da Terra? O que existe para além da Terra seria tem duas coisas interessantes aí. Uma é a antiterra, que a Terra ela tem uma terra invertida também, que meio que equilibra para ela ficar nesse lugar onde ela está, então existe a antiterra, né? E a outra teoria interessante é que, para além dos planetas, você tem uma zona intermediária, que é uma zona para onde vão as coisas mais leves que existem na Terra. E o que são essas coisas? São as almas. Então, as almas, depois que elas saem dos corpos, elas sobem, atravessam o céu inteiro e chegam no Epiríneo, que é essa região atrás do céu. Então, é o lugar onde as almas ficam todas à disposição ali para serem reencarnadas. Ele acredita, então, também na metempsicose, né? Que é a reencarnação das almas. E por trás das almas todas, o que tem? Tem o Uno, que é aquilo que vai ser posteriormente entendido pelo cristianismo como Deus, né? Então, esse Uno é aquilo que move tudo que está para baixo do céu. Ele gira o céu muito rapidamente, o céu movimenta as estrelas, a movimentação das estrelas mexe também um pouco nos planetas, e aqui embaixo estamos nós na Terra, essa parte da cosmologia também, que eu queria trazer um pouquinho para vocês do Aristóteles. Mas, enfim, vocês veem a riqueza, então, que é o pensamento do Aristóteles. Vai ser um dos pensamentos filosóficos mais influentes da ciência da Idade Média, de uma série de épocas e tudo mais, às vezes por intermédio da própria obra, outras vezes por intermédio daquilo que, enfim, que alguém aproveitou da obra dele, né? A gente vai ver a partir da aula que vem, né, o platonismo e tal, ou seja, são os filósofos que começam a pegar o pensamento do Platão e do Aristóteles e começam a dar uma nivelada por baixo, né? O que é efetivamente, na época que vai vir agora a seguir, na história da filosofia, que a filosofia começa a se tornar um pouco mais popular, né? Até esse momento aqui ela é muito elitizada. Você vê, o Aristóteles era professor do Alexandre, que era o imperador, né? Então era uma coisa muito de elite e tal. A filosofia
a partir do próximo período que a gente vai ver, que é o estoicismo, o epicurismo, né? Aí ela tenta mais ou menos dar uma popularizada, tá bom? Enfim, é isso que eu falei para vocês, é uma obra de 445 mil linhas, das quais a gente poderia falar de inúmeras coisas, mas eu tentei trazer para vocês aquilo que eu achei que poderia ser o mais relevante, mais marcante do pensamento do Aristóteles, né? E do Platão, do Sócrates, que são autores aos quais a gente vira e mexe